pessoal, tudo bem? Queria antes de qualquer coisa dizer que é uma alegria enorme poder participar desse projeto incrível que é o canal do curso de arquitetura da ESANC. E como professora de sociologia, eu queria fazer um aprofundamento. E não dá para a gente pensar em sociologia sem pensar em Marx, e principalmente olhando para os estudantes de arquitetura no ambiente urbano que inspira o Marx na construção da sua teoria. Então, como as condições de trabalho, as condições de vida da população vão ser um fator de inspiração para o Karl Marx. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o ambiente urbano da Inglaterra no período da Revolução Industrial. A Inglaterra tinha passado por um processo que ficou conhecido como cercamento, que foi o fechamento dos feudos, dos ambientes de produção de alimentos, para que esses ambientes fossem começar a produzir, a cuidar das ovelhas. Então, criar ovelhas para vender a lã para as recém-desenvoltas fábricas, né? Então, só que se a gente for pensar quantas pessoas precisam para fazer agricultura e quantas pessoas precisam para criar ovelhas, a gente tem uma diferença muito grande de pessoas necessárias nessa produção. Então, os agricultores, a maior parte deles foi expulsa dessas terras e o fechamento dessas terras para a pecuária vai criar uma condição de êxodo rural. Com isso, milhares de pessoas não tiveram outra alternativa a não ser migrar para as cidades. Essas pessoas, quando chegavam nas cidades, iam morar em ruas assim muito estreitas, muito sujas. Sujas de quê? Sujas da fuligem das chaminés das fábricas. Então essas casas, elas eram muito próximas à fábrica. Então a fuligem que saía das chaminés se assentava nas ruas, nas paredes das casas. Então tudo ficava cinza, tudo ficava empoeirado, muito sujo dessa questão das chaminés. Sujas também pela falta de saneamento básico, uma vez que as pessoas jogavam tudo nas ruas porque não tinha estrutura de saneamento básico. Então era lixo, móveis velhos, tudo que você podia imaginar, até dejetos humanos. Por quê? Porque dentro das casas, nas casas da classe operária, dos proletários, não existia sistema de esgoto. Algumas casas um pouco melhor estruturadas tinham as fossas no fundo, lá fora das casas, mas a maior parte dessas casas não tinha nem fossa. Então os dejetos humanos eram jogados na rua. As casas eram muito pequenas, geralmente de 2 andares, geminadas. Embaixo ficava a sala, uma salinha muito pequena, uma cozinha, e essas casas que tinham uma estrutura um pouco melhor, no fundo, fora da casa, o banheiro da fossa. E no andar de cima tinha um único quarto que era ocupado por toda a família. Então, quantas pessoas cabiam, quantas pessoas dormiam naquele quarto. Se bem que a maioria das pessoas não ficava exatamente nas casas, né? Não ficava dentro de casa a maior parte do tempo, porque o ritmo de trabalho era exaustivo. Enquanto tinha a luz do dia, a fábrica funcionava. Não tinha idade mínima para trabalhar e não tinha nenhuma lei trabalhista, nenhuma regra trabalhista. Então você tinha crianças, do momento que começavam a entender o que estava acontecendo, podiam ir para a fábrica e eram enviadas pela família para as fábricas. Mulheres grávidas, idosos, pessoas doentes, todo mundo trabalhava. Quem tinha condição de trabalhar, trabalhava. Quem não tinha, era sustentado pela família ou então esperava pela generosidade de outras pessoas, geralmente jogados na rua, aquela rua suja, pedindo esmolas. E é nesse contexto, então, que a gente tem o surgimento dos socialistas, antes os socialistas utópicos e depois os socialistas científicos, entre eles o Marx, que vai inspirar e construir as teorias socialistas, entre elas a teoria do Marx, né? A própria teoria marxista fica para um próximo vídeo para esse canal. Até!